Quantos têm uma Bíblia, digam amém. Que bênção, graças a Deus. Tome a sua Bíblia, se coloque de pé. Nós vamos à palavra do Senhor nesta manhã para os nossos corações. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia juntamente comigo. O segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. Segundo livro, Gênesis, logo após Gênesis, Êxodo. Segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Logo aí no início da Bíblia, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem já encontrou diz amém. Tem alguém procurando ainda? Faça um sinal, se manifeste, peça ajuda a quem está ao seu lado. É logo no comecinho da Bíblia, Gênesis, você vai chegar a Êxodo. Gênesis tem 50 capítulos e logo após você vai chegar a Êxodo, o capítulo de número 1. Amém? Todos acharam? Nós vamos ler a palavra de Deus, depois teremos uma palavra de oração e depois meditaremos na palavra do Senhor. Certamente muitos irmãos ainda chegarão, e aqueles que chegarem depois, se assentar do seu lado, você avisa a eles onde nós estamos em contexto da palavra de Deus, para que eles também possam acompanhar, em nome do Senhor Jesus. Leiamos Êxodo capítulo 1, versículo 1 em diante. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se junte ou se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Versículo 15: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias,
examinai-o. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. Amém? Até aqui. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, para nós é um privilégio estarmos em sua casa, em sua presença, na manhã desse novo dia que o Senhor tem nos concedido. Senhor, te louvamos, meu Senhor, e agora clamamos pelo teu auxílio. Dá-nos entendimento, dá-nos clareza da tua palavra, aquilo que o Senhor tem reservado, preparado para nós, que o nosso coração venha, meu Senhor, receber de bom grado, que haja, meu Senhor, guarida para a tua palavra em cada coração nessa manhã. Meu Senhor, quebra a dureza de cada coração, a incredulidade, meu Senhor, a rebeldia, o orgulho, tudo aquilo que vem para impedir, meu Senhor, que a sua palavra possa criar raiz. Meu Senhor, tudo aquilo que vem para roubar o espaço da sua palavra em nossos corações, abra os nossos olhos, meu Senhor, abra o nosso entendimento. Espírito Santo de Deus, nos convence dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, que a tua luz, meu Senhor, venha raiar ainda, meu Senhor, de maneira mais intensa dentro de cada coração nessa manhã, que sejamos alcançados, atingidos, transformados, meu Senhor, pela tua palavra nesta manhã que o Senhor aqui tem, meu Senhor, nos traga. Nós, meu Senhor, nos rendemos a ti. Cumpra em nós o teu querer, cumpra, meu Senhor, em nós a tua vontade. Pai querido, tira os embaraços, tira, meu Senhor, os empecilhos, joga por terra as barreiras, meu Senhor, que nada impeça o teu querer, a tua vontade, que enquanto ouvimos a tua palavra, o teu Santo Espírito venha se mover, meu Senhor, nesse lugar. O teu Santo Espírito, meu Senhor, com águas vivas, meu Senhor, venha fluir através de nós, Pai querido, e que o teu nome seja engrandecido, seja louvado, meu Senhor, através das nossas vidas nesta manhã. Toma o teu lugar entre nós, meu Senhor, fique à vontade, em nome de Jesus. A igreja concorda dizendo amém. Com a sua Bíblia aberta, tome o seu assento, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Aqueles que chegaram depois, Êxodo capítulo 1. Amém? Abra sua Bíblia e acompanhe juntamente conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo, a palavra do Senhor vai nos relatar. Deus agora começa a tratar de maneira especial com o seu povo, que está se formando, né? O povo está se formando. Deus leva o povo para o Egito, dá um grande livramento devido à fome que houve na terra, e ali aquelas 70 pessoas, agora elas se multiplicam, elas crescem. De início ainda sob o governo de José, que Deus exaltou no Egito, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que José morreu, os seus irmãos também, e aquela geração de Jacó se multiplica de uma maneira sobrenatural, e agora outro rei se levanta no Egito, que não conheceu a figura de José. Talvez se alguém lhe contou a história de José, ele não deu crédito. E agora, como os descendentes de Jacó se multiplicavam de maneira extraordinária, a ponto que o rei estava temeroso, porque se eles se unissem para guerrear contra o Egito, juntamente com os seus inimigos, eles poderiam até prevalecer. E o rei do Egito não vê outra saída senão subjugar, escravizar o povo de Deus. Amém? A Bíblia diz que quanto mais o faraó, o rei do Egito, perturbava, afligia, acuava, perseguia o povo de Deus, mais esse povo se multiplicava.
Quanto mais o povo se multiplicava, mais o rei do Egito afligia, os tratava com tirania. E vendo que a sua estratégia de perseguição, de opressão, não era suficiente para parar o crescimento daquele povo, ele então traça uma outra estratégia. Versículo de número 15, estamos no capítulo 1 de Êxodo, segundo livro da Bíblia. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, quer dizer que se for menino, se for homem, matai-o. Vocês devem tirar a vida. Quando as mulheres do povo de Deus, o povo hebreu era o povo de Deus, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, quando vocês forem servir as hebreias, as mulheres do povo de Deus, na hora delas darem a luz, se for menino, vocês devem matar essa criança. Se for menina, vocês podem até deixar viver, mas se for menino, vocês devem tirar a vida dessa criança. E isso era uma estratégia, porque ainda que o povo continuasse se multiplicando, nós sabemos que naquele tempo as mulheres não saíam à guerra, apenas os homens. Então Faraó, com essa estratégia, queria enfraquecer o povo de Deus. Ainda que a população crescesse, se fosse só de mulheres, ele teria uma população de escravos, de pessoas subjugadas, porque as mulheres provavelmente não sairiam à guerra contra o Egito. E é aí que entra em ação as mulheres do povo de Deus. É aí que entra em ação. Talvez se Faraó tivesse o pensamento como muitos têm hoje, que as mulheres são a parte mais frágil, que as mulheres às vezes pensam menos. Não estou dizendo que essa é a minha opinião, nem a opinião da Bíblia. Estou dizendo que algumas pessoas pensam assim. Faraó disse assim: não, nós vamos usar de estratégia e vamos utilizar as mulheres, porque elas vão ceder, elas não vão perceber a nossa estratagema. Não, elas estão lá para dar a luz, são servas. Então nós vamos dar uma ordem, nós vamos determinar. As parteiras, quando nascer uma criança, sendo homem, deverá morrer. Acompanhe comigo o versículo 17. A palavra de Deus nos diz que as parteiras, porém, fizeram o quê? Você que está acompanhando na Bíblia. O que as parteiras fizeram? Temeram a Deus. Vamos pensar no seguinte: de quem veio a ordem para matar os meninos? Quem era Faraó? Será que Faraó não merecia o respeito? Será que Faraó não era autoridade? Será que se alguém desobedecesse uma ordem real, qual seria o destino dessa pessoa? Se a gente pensar ainda na cultura daquele tempo em que as mulheres não tinham valor, você consegue compreender que essas mulheres estão pondo a sua vida em risco? Além do mais, se elas são parteiras e descumprem uma ordem de Faraó, todo empregado sabe que quem descumpre a ordem do seu patrão está com o pé aonde? Na rua. Mas eu quero chamar a nossa atenção, porque essas mulheres, elas não olharam para nada disso.
Elas não temeram pela sua profissão, não temeram pela sua própria vida. Antes, a palavra do Senhor nos diz que elas temeram a quem? A Deus. Essas mulheres estavam resolvidas, e isso debaixo de opressão, debaixo de tirania, debaixo de perseguição. Essas mulheres temeram a Deus. Muito temos ouvido nos últimos dias, ou nos últimos tempos, a respeito da posição da mulher. Quem tem ouvido falar sobre isso, levanta assim a sua mão. Qual é o lugar da mulher na sociedade? Qual é o lugar da mulher? E esse texto vai servir para nós, irmãos. Eu não tive essa curiosidade, depois posso pesquisar para vocês. O tempo que isso aqui foi escrito. Só de que Jesus nasceu são 2000 anos, né? Então é bem mais que isso. E olha o exemplo que nós temos na palavra de Deus. As mulheres do povo de Deus, em primeiro lugar, elas temiam ao Senhor. Quando nós falamos em temer, quando nós falamos em temor, nós não estamos falando propriamente de medo, de terror, mas de profundo respeito, de devoção, de obediência. Essas mulheres, para elas, importava mais obedecer ao Senhor, seu Deus, do que a Faraó. E se tivesse que perder o emprego, o importante era estar agradando a Deus. Se tivesse que perder a vida, o importante é que estivesse agradando a Deus. E eu quero comparar a atitude das mulheres do povo de Deus. É claro que isso serve para as mulheres e também para nós homens, mas esse texto deixa muito mais claro a parte ou a função que essas mulheres tiveram. Será, diante de tudo que a sociedade nos prega, qual é a atitude do nosso coração hoje? Você, mulher de Deus, que está aqui me ouvindo, será o que está em primeiro lugar no seu coração é o temor a Deus? Será o que tem conduzido a sua vida é o temor a Deus? Nós homens também que aqui estamos, será que em primeiro lugar nós estamos temendo a Deus? Qual é o lugar de Deus na nossa vida? Porque se fosse para outras pessoas, talvez importaria mais obedecer a ordem do soberano rei do Egito. E nos chama a atenção que esse povo já estava no Egito há bastante tempo. Mas eles sabiam que eles eram o povo de Deus. Eles sabiam que eles estavam debaixo das mãos de Deus e não debaixo das mãos de Faraó. Mesmo debaixo da opressão de Faraó, mesmo debaixo da perseguição de Faraó, na mente deles, eles sabiam: não, nós temos um Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o nosso Deus. Nós não estamos aqui abandonados, não. Estamos servindo, sim. Estamos debaixo de escravidão, sim. Mas Deus ainda está no controle da nossa vida. Deus ainda é por nós. Louvado seja Deus. Ainda vale a pena temer ao Senhor. A Bíblia diz que essas mulheres, mesmo recebendo a ordem de Faraó, elas temeram a Deus. Estou no versículo 17. E não fizeram
como lhes ordenara. Foi uma ordem, não foi um pedido. Como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Elas ignoraram a ordem de Faraó para obedecer a Deus. E é interessante, depois, bem depois, quando Deus ele concede a lei através de Moisés, um dos mandamentos foi: não matarás. Mas aqui ainda não tinha lei, né? Mas havia um coração que temia a Deus. Isso nos mostra, meus irmãos, ainda que nós não saibamos tudo da palavra de Deus, mas se você tiver um coração temente ao Senhor, o Senhor sempre te conduzirá. Ah, pastor, eu não tenho leitura, eu tenho pouco conhecimento, eu sou novo convertido, eu tenho dificuldade para entender a palavra. Mas se o seu coração for temente a Deus, Deus não vai te deixar enganado. Deus te guiará pela verdade. Se a atitude do seu coração for se submeter, se subjugar a Deus Todo-Poderoso. Como era de se esperar, alguém que desobedece a ordem da maior autoridade do Egito tem que prestar conta. Senão iria ficar impune, né? Versículo de número 18. O rei do Egito chamou as parteiras. E agora? Faraó tomou conhecimento. As parteiras não estão obedecendo a sua ordem. Os meninos continuam nascendo, continuam com vida. Logo o povo de Deus continua crescendo. Faraó, provavelmente muito irritado, desapontado pela desobediência dessas parteiras, manda chamar elas. Versículo 19 ou 18. Faraó pergunta: por que fizesse isso e deixasse viver os meninos? Creio que Faraó ficou até curioso, não é? Como que essas mulheres desobedecem uma ordem minha? Se é outro rei, manda logo matar, decapitar, não é verdade? Mas Faraó deve ter ficado curioso. Como que essas mulheres tiveram coragem de desobedecer uma ordem minha? Não sei qual era a intenção dele, a Bíblia não relata. Mas se a gente for olhar para o contexto, geralmente como as coisas são, talvez ele quisesse ouvir a resposta para depois mandar matar. Eu vou ouvir primeiro, quero saber, fiquei curioso. Como que desobedece uma ordem do rei? Como que essas mulheres, não sendo egípcias, sendo hebreias, estando aqui na nossa terra, sabendo que eu estou contra elas, mandei matar os meninos, posso mandar matar também as mulheres? Como que elas desobedecem uma ordem assim? Eu quero ouvir essas mulheres, pode mandar chamar. E elas respondem, versículo 19. Responderam as parteiras a Faraó. Preste atenção nisso. É que as mulheres hebreias, quem eram as mulheres hebreias? As mulheres do povo de Deus. As mulheres hebreias eram as mulheres de Deus. As mulheres hebreias eram as mulheres que temiam a Deus, que criam em Deus. A resposta das parteiras é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. As mulheres hebreias não são como as egípcias. Se a gente for olhar para a palavra de Deus, o Egito sempre foi um símbolo do mundo. O Egito sempre foi um símbolo mundano, uma cultura idólatra, politeísta.
que muitas vezes era envolvida até com feitiçarias. Lembra-se de Moisés, quando foi diante do faraó e manifestou ali o poder de Deus, e os feiticeiros do Egito fizeram o mesmo. Era o Egito, era um povo pagão que não conheciam a Deus. E as parteiras agora estão dizendo assim: o faraó, é que existe diferença entre as mulheres de Deus e as mulheres do Egito. Tem mulher de Deus aqui nessa noite? Diga amém. Será que tem diferença entre você e as mulheres mundanas? Será que você tem sido diferente das mulheres mundanas? As parteiras estão dando testemunho. As mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são diferentes. Tem algo diferente nestas mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. E nós aprendemos que se você é povo de Deus, se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, se você é uma jovem que serve a Deus, se você é um adolescente que serve a Deus, se você é uma criança que serve ao Deus Todo-Poderoso, deve haver diferença entre o cristão e o mundano. Deve haver diferença. Não pode haver essa história de você dizer assim: eu também sou cristão, e o outro dizer assim: eu não sabia. Já presenciou isso? Alguém pergunta assim: fulano também vai na igreja que você vai? Você diz: vai, há bastante tempo. Ah, não sabia que ele era crente não. Que diferença nós estamos fazendo? A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo diz que nós somos a luz do mundo. E todo mundo sabe que esse mundo jaz no maligno. Olha o perigo de não ter diferença. Todo mundo sabe através da palavra de Deus, Efésios capítulo 2, como o mundo anda em seus pecados e delitos, mortos, fazendo a vontade da carne, andando segundo o seu próprio pensamento, dominado pelo príncipe deste mundo, pela potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. A Bíblia ainda diz que nós somos sal, e Jesus Cristo alerta: se o sal perder o sabor, para que serve? Lançado fora, ser pesado todinho. Existe diferença entre você e as pessoas que não conhecem a Deus? Existe diferença? Será que você tem sido diferente? E a melhor maneira de saber não é você responder, não. É o testemunho que os outros veem em nós. Porque se fosse para a gente responder: claro, eu sou homem de Deus, né? Eu sou pastor, sou de Deus, sou da igreja. Mas e os outros? O que tem falado a nosso respeito? O que os outros têm dito a nosso respeito? Me faz lembrar quando Jesus fez essa pergunta, né, aos seus discípulos. Disseram: alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, que é Elias, é algum dos profetas. Mas quer dizer, é alguém de Deus, é alguém da parte de Deus, alguém que foi enviado por Deus. Eles não sabem ainda exatamente quem tu és, mas eles sabem que o Senhor foi enviado da parte de Deus. Qual é o nosso testemunho lá fora? Qual é o nosso testemunho?
As mulheres estão aqui dando testemunho. As mulheres hebreias, as mulheres do povo de Deus, não são como as egípcias. Se a gente for pensar, a gente estuda aí o Egito na escola, a cultura, o quanto aquele país já era desenvolvido naquele tempo, em questão de medicina, em questão de matemática, de ciência. Era um país desenvolvido. Até em questões bélicas, guerra, era a potência mundial daquele tempo, era o Egito. Tanto que ainda hoje, nós temos referências, todo mundo fica maravilhado, quer saber como foram construídas aquelas pirâmides naquele tempo, sem os recursos que nós temos hoje. A sabedoria era grande naquele lugar. Mas a Bíblia está dizendo que havia diferença entre os egípcios e o povo de Deus. Havia diferença. E aí, a pergunta mais lógica que vem à nossa mente: que diferença é essa? Em que eles eram diferentes? Por que eles eram diferentes? As parteiras continuam sua resposta. As mulheres hebreias não são como as egípcias, e elas dizem: são vigorosas. O que a gente pode entender por são vigorosas? Quem tem um palpite? São fortes. Que mais? Tinha saúde? Que mais? São cheias de vida? Que mais? Será que elas não tinham problemas? Você lembra do contexto que a gente leu? Eu fiz questão de ler a partir do versículo 1 para você se situar o que estava acontecendo. Elas estavam debaixo de opressão, de perseguição, debaixo de tirania. Faraó estava perseguindo e oprimindo esse povo. Mas no meio de toda essa luta, alguém está testemunhando: elas são vigorosas, elas são fortes, elas são cheias de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Elas são do povo de Deus, são mulheres de Deus, elas creem em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A sua força vem de Deus. As lutas não abatem esse povo, não, porque eles estão firmados em Deus. Aleluia. Olha, ainda o que elas dizem: antes que lhes chegue a parteira, já deram a luz aos seus filhos. Eu não costumo nem imaginar isso, irmãos. Eu vou falar rapidinho, que eu não quero nem imaginar. Mas só as irmãs sabem o que é dar a luz. Não é verdade? Quando nós falamos no momento de dar a luz, primeira coisa que vem à mente é o quê? Dor. Quanta dor? Muita. Algumas dizem que não dá para explicar. Dor, sofrimento. É um momento de sofrimento, muitas vezes de angústia. Mas preste atenção no que essas parteiras tiveram coragem de dizer diante do rei do Egito. Antes mesmo que as parteiras cheguem, as mulheres do povo de Deus já deram a luz. Qual era a função das parteiras? Qual era a função? Ajudar no parto, prestar auxílio, prestar socorro. O que elas estão dizendo então?
As mulheres do povo de Deus, nos momentos de dor, nos momentos de provação, nos momentos de perseguição, nos momentos de angústia, elas não ficam sentadas esperando muita coisa, não. A sua fé está em Deus, é ela e Deus. Se chegar mais alguém para ajudar, é bem-vindo, mas se não vier ajuda, a sua ajuda vem de Deus. Elas não esmorecem, elas não desanimam, elas não tornam atrás, elas estão firmadas em Deus. O seu poder vem de Deus e de mais ninguém. Essas são as mulheres de Deus. Essas são as mulheres de Deus. O seu poder não está na maquiagem que usa. O seu poder não está na cor da unha pintada. O seu poder não está no vermelho do batom. O seu poder não está na altura do seu salto. O seu poder não está no seu nariz empinado. O seu poder não está no seu corpo sensual à mostra. O seu poder não está no seu decote. O seu poder não está na marca da sua bolsa. Elas são empoderadas em Deus. É pelo poder de Deus. Elas sabem que são um vaso de barro, mas nesse vaso há a presença do poder de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Elas sabem que não são nada, mas o Deus que é tudo habita dentro do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. O seu poder não está na quantidade de diploma que carrega debaixo do braço, porque muitas vezes as mulheres têm tudo isso na foto, tá, ó, capa de revista, mas só Deus sabe como está no quarto, quando deita a cabeça no travesseiro. As mulheres de Deus não vivem de aparência. Louvado seja o nome do Senhor. As mulheres de Deus não têm a preocupação de impressionar quem está vendo. Elas querem agradar o seu Deus em primeiro lugar. Elas querem obedecer a Deus em primeiro lugar. E no momento da dificuldade, elas sabem que pode contar com o seu Deus. Elas sabem que seu Deus é o seu refúgio. Elas sabem que seu Deus é a sua fortaleza. Elas sabem que ainda não estiver ninguém ao seu lado, ela pode dobrar o seu joelho e Deus vai se fazer presente ali. Ela sabe o poder que tem na oração. Ela sabe o poder que tem na consagração. Ela sabe o poder que tem no jejum. Ela sabe o poder de Deus. Ela sabe, ela não está empoderada pelas imundícias que esse mundo tenta colocar na sua mente, no seu coração. Essas são as mulheres de Deus. Tem mulher de Deus aí, gente? Glória a Deus. Essas são as mulheres de Deus, as mulheres do povo de Deus. Elas não estão procurando se colocar acima de ninguém, não. Elas não estão buscando colocação neste mundo, não. Elas estão derramadas aos pés de Jesus. Elas estão quebrantadas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Como Jesus testemunhou a respeito de Maria, ela escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi assim? Marta talvez estivesse agitada com muitas coisas, com o coração sobrecarregado, mas a provação chegou, né? Na hora que vem a luta, todo mundo lembra de Jesus. Na hora que vem as provações, diploma não resolve não, meu amado irmão. A cor do batom não resolve. A maquiagem não resolve, pelo contrário. O choro, o sofrimento, tira até a maquiagem. Mas enquanto está tudo bem, as mulheres, muitas mulheres, estão buscando outras coisas. Aí no momento da provação, vem buscar Jesus.
Quando Lázaro morreu, Jesus vem chegando, aí Marta veio correndo. Não foi assim? Ah, Senhor. O Senhor até deu atenção a Marta, mas perguntou assim: cadê Maria? Não foi assim? Cadê Maria? E quando Maria se chegou a Jesus, Jesus até chorou com Maria. Já percebeu isso na palavra de Deus? Jesus até chorou com Maria. Essa é a mulher de Deus. Essa é a mulher de Deus. Não estou dizendo que você não pode buscar a sua colocação no mercado de trabalho. Você pode, irmã. Tudo que Deus quiser para você, tudo que a Bíblia te permite, você pode. Você só não pode esquecer de Jesus. Você só não pode esquecer que você pertence a Deus e deve andar de acordo com a palavra de Deus. Deve agradar a Deus, e como diz a palavra do Senhor, não se conformar com esse mundo. Porque o que o mundo prega é que você deve ganhar mais do que seu marido, você deve ser independente, você deve mandar na sua casa, seu marido não deve ter poder contra você. Mas a Bíblia diz que você deve ser submissa. E agora? E agora? E se eu ganho mais do que meu marido? Seja submissa. E se eu tenho um temperamento mais forte do que o meu marido? Seja submissa. E se meu marido às vezes tem um tempo diferente do meu, tem um delay, né? Tem um delay. Já viu pessoas assim que tem um delay. A pessoa faz logo, o outro pensa, raciocina, calma. A gente fala que é um delay, é um tempo. Nem todo mundo reage ao mesmo tempo. Às vezes a mulher é mais acelerada, o marido é mais calmo, mais devagar. Mas seja submissa. O mundo está dizendo para você fazer o contrário. Mas a palavra de Deus manda ser submissa. E agora? E agora? É nessa hora que vão aparecer as mulheres de Deus. Porque quando nós perguntamos, cadê as mulheres de Deus? Glória a Deus, aleluia, amor, verso na igreja. Mas e no dia a dia? E no dia a dia? E no dia a dia? Por essa atitude, para a gente concluir, as mulheres temeram a Deus, testemunharam diante de Faraó que o povo de Deus é diferente, não é igualmente eles. Elas deram testemunho. Olha, o povo de Deus, as mulheres hebreias, elas são diferentes. Versículo de número 20 diz assim: Deus fez o que? As parteiras, quem ainda está com a Bíblia aberta? Deus fez o que? Deus fez bem as parteiras. Não vou perguntar quem quer a bênção de Deus, não tem necessidade disso, né? Todos nós queremos a bênção de Deus. Deus fez bem as parteiras, e ainda mais, meus irmãos, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Pela atitude de quem? Das parteiras. Mulheres de Deus que me ouvem nesta manhã, vocês precisam, assim como essa parteira, ser um instrumento nas mãos de Deus para o avanço do seu povo, do seu reino, da igreja. Louvado seja Deus. Vocês não devem se iludir com aquilo que o mundo está oferecendo, mas Deus conta com vocês para a sua obra. Deus conta também com vocês para realizar a obra de Deus. E as mulheres hoje querem ser empresárias,
Nada contra, só estou dizendo que há vagas no reino de Deus. Há vagas. Deus tem uma vaga para você na igreja, no seu reino. Deus tem um trabalho também para você. Deus também quer desfrutar dos dons, das capacidades, da sabedoria, da inteligência que Ele te concedeu. Às vezes nós queremos ser tudo e muito mais, queremos avançar, queremos chegar ao último degrau. Mas e na nossa vida espiritual? Qual é o seu degrau? E não estou dizendo de cargo eclesiástico, não. Estou dizendo de cumprir a vontade de Deus. Está em que série? Está em que pé? Está servindo? Está fazendo? Deus está recebendo o seu serviço? Ou será que você está buscando só as bênçãos de Deus? Não teme a Deus, não serve a Deus. Não estou falando de servir, de ir à igreja, mas de fazer o serviço do Senhor. Estamos aqui querendo o bem de Deus, mas Deus também quer algo de nós. Essas mulheres foram instrumentos, e através delas a Bíblia diz que o povo aumentou ainda mais e se tornou muito próximo do forte. meio-dia. Através do seu serviço ao Senhor, a sua família pode se tornar fortalecida no Senhor. O seu filho que hoje está fraco na fé, pode amanhã estar forte no Senhor, servindo a Deus. Pelo seu serviço prestado ao Senhor, se coloque diante do Senhor e diga: Senhor, eis aqui uma pessoa precisada, faça-me um instrumento em suas mãos. Me usa para dar um conselho, uma palavra de sabedoria. Faz de mim uma coluna de oração na minha casa. Quantos lares destruídos, desabados, e as mulheres estão lá chorando, destruídas juntamente. Mas o Senhor quer levantar mulheres fortes, mulheres que serão instrumentos nas mãos de Deus, para confundir esse mundo. Louvado seja Deus, porque certamente o faraó ficou confuso. Peraí, como pode? Mas Deus usa, a palavra de Deus diz, Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Talvez Faraó nunca houvesse pensado que Deus iria usar as mulheres. Espera aí, é os homens, eles que são fortes, eles que vão sair à guerra, vamos acabar com eles e acabamos com o povo. Mas Deus pega e usa as mulheres. Louvado seja Deus. Deus pega e usa as mulheres. Isso nos ensina que você hoje pode estar sentado aí se sentindo quase nada, não chega nem a ser nada, quase nada, mas Deus está contando com você. Se você se colocar à disposição do Senhor, Deus pode fazer de você um instrumento. Louvado seja o nome do Senhor, para que a sua glória seja revelada. Se quiser receber as pregações no Zap, é só você colocar aí seu nome, seu e o Zap, tá? E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Amém? Porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Preste bem atenção. As parteiras temeram a Deus, cuidando e protegendo do povo, ou protegendo o povo. Porque a ordem de Faraó foi: mata os meninos. Elas não fizeram, elas protegeram o povo. E Deus cuidou da sua casa, do seu particular. Qual o DDD, Marciano? É assim que Deus faz, irmãos. Quando nós andamos no temor do Senhor e servimos ao seu reino,
o Senhor cuida da nossa casa. Se for 22, não precisa escrever. O Senhor derrama sobre nós as suas bênçãos, louvado seja Deus. Então vamos nesta manhã colocar a nossa cabeça no lugar, meus irmãos. O que nós temos feito da nossa vida? Em primeiro lugar, estamos temendo a Deus ou não? Irmãos, todo coração que é temente a Deus obedece à palavra de Deus. Todo coração que é temente a Deus busca insaciavelmente a palavra de Deus, porque ele quer obedecer em tudo. Então, se você não tem buscado muito a palavra de Deus, já é um alerta para você. Porque o temor do Senhor nos leva à obediência. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tenha um coração temente a Deus. Diga: Senhor, enche meu coração de santo temor. Eu quero te obedecer em todas as coisas. Eu quero te obedecer nos mínimos detalhes. Senhor, eu quero fazer a diferença com o mundo nos mínimos detalhes. Porque às vezes nós somos assediados, na verdade. Nós somos o povo de Deus, mas num quesito ou no outro, a gente acaba se assemelhando com o mundo. Mas o Senhor não quer isso para nós, não. O Senhor Jesus Cristo disse certa vez com seus discípulos: aí vem o príncipe desse mundo, o que eu tenho com ele? Nada. O que Jesus tinha com ele? Ele nada tem em mim. Só os costumezinhos, só um aspecto cultural, como disse na escola bíblica. Não, mas isso é cultura. Jesus disse: eu nada tenho com ele. Será que a gente pode dizer isso nesta manhã? Que a gente não tem nada comum? Será? Ou será que nós temos alguma coisinha ainda com esse mundo? É para a gente refletir. Irmãos, Deus quer fazer o bem a nós. Deus quer cuidar de nós, quer derramar as suas bênçãos sobre nós. Mas o caminho, a palavra de Deus é o caminho para ser abençoado. Às vezes nós buscamos a Deus: Senhor, o que está acontecendo? Eu estou orando e nada acontece. Está faltando obedecer a palavra. A gente ora, se esquece de praticar a palavra. E são coisas que precisam andar juntas: oração e palavra, obediência da palavra de Deus e oração. Um coração temente a Deus, um coração que obedece a Deus. Certamente a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Crente que anda na palavra, quando ora, Deus responde. Crente que obedece a palavra, às vezes nem ora, Deus já manda a resposta. Louvado seja Deus. Vamos entrar pelo caminho da palavra. Vamos temer a Deus, meus amados irmãos. Vamos buscar a Deus. Vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos verdadeiramente ser povo de Deus. Como diz a palavra de Deus, Pedro fala sobre isso: povo de propriedade exclusiva. É só de Deus. Não tem uma parte de Deus e uma parte do mundo. É só de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Estaremos orando e assim concluímos. Dá vontade de avançar para o capítulo 2, né? Foi daí que Moisés sobreviveu, gente. Olha que bênção Deus fez através de Moisés. As parteiras cuidaram de não matar os meninos. E agora Moisés cresce, é um instrumento de Deus para livrar todo o povo. Se as parteiras falhassem aqui,
Depois você medita no capítulo 2. Vamos orar. Vamos curvar as nossas cabeças. Senhor nosso Deus, querido Pai, queremos apresentar, meu Senhor, a Ti o nosso coração esta manhã. Sim, Cris. Senhor, tu sondas e Já ela vai cada coração. atuar no corpo. Tu sabes, meu Senhor, a inclinação de cada coração. Senhor, sabe se nós estamos mais inclinados para temer ao Senhor e obedecer a Sua palavra, ou se o mundo já tem encontrado lugar dentro do nosso coração. Senhor, meu Deus, pela Tua graça e misericórdia nesta manhã, nós clamamos a Ti, meu Pai. Cris, Se o nosso você já coração está recebendo as mensagens no Zap? do mundo, meu Senhor, se nós já não estamos mais sendo diferentes, já não estamos mais fazendo a diferença, se temos perdido o sabor, meu Senhor, se a nossa luz está se apagando, tenha compaixão de nós nesta manhã. Se você quiser receber as pregações no seu Zap, manda para mim. Senhor, venha restaurar em nosso coração o temor. Senhor, o amor pela Tua pessoa, o amor pela Tua palavra, o amor, meu Senhor, pela Tua obra. Venha restaurar, meu Senhor, no íntimo do nosso coração aquele desejo de obedecer em todas as coisas, aquele desejo em nada, de ser em nada parecido com o mundo. Aquele desejo, meu Senhor, como houve no coração de Daniel, de não se contaminar, meu Senhor. Coloca, meu Senhor, dentro do nosso coração essa determinação de não se contaminar com as coisas do mundo, de ser separado para Deus. Meu Senhor, que a nossa mente não venha se esquecer, iludida com as ofertas desse mundo, não venhamos nos esquecer de que nós recebemos o Espírito Santo, fomos selados, que o Espírito Santo de Deus agora habita em nós, que o nosso corpo é templo, é morada, é santuário do Espírito Santo de Deus, para nos lembrar, meu Senhor, de que fomos chamados para ser luz. Você vai nos receber uma incomoda mensagem. quando colocarmos, meu Senhor, trevas diante dos nossos olhos, coisas mais que não agradam ao Senhor. Não deixa, meu Senhor, que tenhamos prazer nessas coisas mundanas, nas imundícias que esse mundo nos oferece. Não permita, meu Senhor, que venhamos trocar aquilo que o Senhor já tem nos concedido pelas coisas passageiras, sem valor, que esse mundo nos oferece. Acrescenta a nossa fé nesta manhã. Queremos ser como Teu povo, que mesmo debaixo de luta, debaixo de aflição, debaixo de perseguição, mas eram mulheres vigorosas, vai receber uma mensagem cheias de vida. meu número. Meu Senhor, que assim Você também tem que salvar. sejamos nós, tanto as mulheres como os homens. Meu Senhor, que sejamos fortes, vigorosos, meu Senhor, cheio de vida, mesmo Você em meio vai às receber os lutas, anúncios também, mesmo tá? em meio às provações, que a Tua alegria esteja no nosso coração, que a Tua companhia seja constante, que a nossa fé seja inabalável, meu Senhor, para, como diz o apóstolo Paulo, após ter resistido dia mal, permanecer de pé, meu Senhor, firmado no Senhor, escondido em Ti, firmado na rocha, meu Senhor, revestido da armadura de Deus. Vem trazer fortalecimento ao Teu povo nesta manhã. Só Tu sabe as lutas, só Tu sabe as provações, as angústias, meu Senhor, só Tu sabes as perseguições, as afrontas do nosso adversário, só Tu sabes os temores, meu Senhor, os medos, só Tu ouve, meu Senhor, a aflição, o gemido, Pai querido, da nossa alma, mas nós estamos certos de que servimos ao Deus vivo, o Deus
irmão, cada irmã. Renova, meu Senhor, as forças. Renova, meu Senhor, as forças. Senhor, quantos estão dizendo: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não estou suportando mais, Senhor, está tão difícil, Senhor, está doendo, meu Senhor, essa situação, Senhor, está minando as minhas forças. Mas o Senhor é o Deus que tem poder para multiplicar as forças daquele que não tem nenhum vigor. O Senhor pode fazer desse crente um crente vigoroso, um crente, meu Senhor, avivado, cheio de fé nesta manhã. Louvado seja Deus. Venha segurar em nossas mãos, meu Senhor, e nos tomar em teus braços, porque nós somos necessitados de Ti. Tem não, hein? Ah, meu Senhor, que cada um estamos de lá no nós centro de ouvir a Tua voz a sussurrar em nossos ouvidos, meu Senhor, em nossos momentos de fraqueza, que o Senhor venha dizer, como diz a Tua palavra: não temas, eu estamos estou em frente, contigo, uma rua em frente ao Banco Cicobi. Não temas, eu sou o teu Deus. Não temas, eu te ajudo. Louvado seja o nome do Senhor. Não temas, eu te sustento. Meu Senhor, sim, queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir os Teus braços, meu Senhor, como diz a Tua palavra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da boa morte, meu Senhor, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Louvado seja Deus, que o Senhor venha consolar crentes nesta manhã, que o Senhor venha consolar os nossos corações afligidos, muitas vezes questionando: Senhor, por quê? Senhor, até quando? Senhor, até quando? Louvado seja Deus. Não importa até quando, importa que Ele está contigo mesmo nos momentos difíceis. Importa que o Senhor continua ao seu lado. Importa que o Senhor está cuidando de você. Importa que Ele não te abandonou. Louvado seja Deus. Importa que você é homem de Deus. Importa que você é mulher de Deus. Importa que você tem um coração temente a Deus. Como assim, onde tinha a casa? E se você foi chamado para ser um instrumento nas mãos de Deus, e você deixou para trás aquilo que Deus te confiou, pelas lutas, pelas dificuldades, seja lá o que você fazia. Ah, pastor, dava conselhos, pastor, eu aconselhava os mais jovens, pastor, visitava os hospitais, pastor, pregava a palavra, pastor, eu era adorador, eu era levita da casa do Senhor, pastor, fazia evangelismo, pastor, eu só entregava folhetos. Coloca no seu coração nesta manhã determinação. Não pare. Continue sendo um instrumento nas mãos de Deus. Senhor, meu Deus, faz de nós um instrumento em suas mãos. A nossa vida, se não for para te servir, não tem sentido, meu Senhor. Nós fomos criados para glorificar o teu santo nome. Senhor, não permita que tenhamos uma vida onde estamos é uma rua em frente à Madureira. Muitas vezes temos tudo que alguém possa querer nesta vida aqui na terra, mas vivemos uma vida vazia, sem sentido. Entendeu? Mas a palavra de Deus diz que Ele tem vida em abundância para nos conceder. Não, meu filho, em frente. Jesus, a nossa vida, em frente à Madureira tem uma rua. Só aos pés do Senhor a nossa vida faz sentido. Só aos pés do Senhor o nosso coração é preenchido. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É só Jesus que pode preencher o nosso coração. Se você tem buscado preencher o vazio do seu coração com qualquer outra coisa, não perca o seu tempo, não se iluda. Entregue o seu coração a Cristo. É a filha Ludmila, né? Entregue a Ele a sua vida. Deixe Ele preencher a sua alma. Deixe Ele fazer o bem a você nessa manhã. Oramos, meu Senhor, consagramos nossas vidas diante do teu altar nesta manhã. Não
permita que sejamos os mesmos, mas muda os nossos corações nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus Cristo, enche-nos da Tua paz, da Tua alegria, em nome de Jesus. Vamos dizer amém?